Pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais de algoritmos. Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de preparar e capacitar os jovens, que queiram se ingressar na área de tecnologia como desenvolvedor de software. Beleza? Eu preparei um material aqui para vocês, deixa eu colocar no ar. Pronto, vamos lá. Então, o que iremos aprender nesta aula, são primeiro o objetivo conceitual e o nível de complexidade dessa aula, A gente vai fazer um combinado. Os conceitos fundamentais de algoritmos, as representações que existem, como a narrativa, os fluxogramas, os pseudocódigos, e a gente finaliza, beleza? Então, qual que é o objetivo conceitual desta aula? Ela tem o objetivo de demonstrar de uma forma conceitual e superficial aos iniciantes os conceitos fundamentais de algoritmo. Não é o objetivo desta aula se aprofundar e preparar o desenvolvedor de software para ser um especialista em desenvolvimento de algoritmo. Fechado? Com combinado firmado, a gente segue. Beleza? Então, algoritmos são a base do pensamento computacional e da resolução de problemas. Mais do que código, são uma sequência finita de instruções claras e lógicas que orientam a execução de uma tarefa, seja por um computador ou por um humano, Dominar esse conceito é crucial para qualquer pessoa que lida com tecnologia. Então, algoritmos é como uma receita, um conjunto de passos bem definidos e não ambíguo, para resolver um problema. O sucesso de um algoritmo depende de quão bem ele resolve um problema, com uma entrada de dados e uma saída esperada. Um algoritmo ele serve para representar uma solução para um problema. É uma linguagem intermediária entre a humana e a de programação, e pode ser representada como através de uma narrativa, através de fluxogramas e através de pseudocódigos, o que iremos ver a seguir. Então, essa representação através de uma narrativa, os algoritmos eles são expressos através de uma linguagem natural. Trouxe um exemplo para vocês de como fazer um bolo. Primeiro a gente separa os ingredientes, depois a gente coloca a farinha, os ovos e o leite em uma vasilha, mistura bem todo o conteúdo, coloca em uma forma, liga o forno, coloca a forma com o conteúdo no forno por 40 minutos e o bolo estará pronto. Este é um algoritmo, é uma sequência de passos lógicos, bem definidos, com uma entrada e com a finalidade de saída de, nesse caso, um bolo pronto, Então, através de uma representação gráfica, que é diferente de uma representação natural, humana, como a gente viu anteriormente, fluxograma é uma representação gráfica dos algoritmos. Cada figura geométrica representa diferentes ações. Isso facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo. Então, nós temos alguns elementos do fluxograma, Temos o início e fim, representada por uma elipse, Temos as operações de atribuições, que são representadas por um retângulo. Temos as operações de entradas de dados, representada por um retângulo com os cantos dobrados, como se fosse uma folha de papel. Temos a representação através do elemento de decisão, que é representada por um losango. E temos a operação de saída, que é representada por um retângulo com um dos lados recortados de maneira ondulada. Ok? Então, com os elementos bem claros e definidos, a gente tem um exemplo de um fluxograma,
Então, eu começo com o início, que é dentro de uma elipse, né? A ideia é calcular a média de duas notas dentro de um retângulo com os cantos dobrados. A média para passar é 7, então ela está dentro de um retângulo. Indica aprovado ou reprovado como saída. Verifica se a média é maior ou igual a 7 dentro de um losango, né? Dentro desse losango. Se a média for maior ou igual a 7, imprime aprovado, está dentro de um retângulo com os lados recortados de maneira ondulada. Se a média for menor do que 7, imprime reprovado dentro de um retângulo com um dos lados recortados de maneira ondulada, lado direito aqui, né? E por fim, tem o fim do programa que está dentro de um elipse, né? Que começa e finaliza, ok? Então esse é um exemplo de um fluxograma, né? Que o desenvolvedor de software vai encontrar isso muito pela frente, né? Então é bom que o desenvolvedor ele esteja por dentro, né? Desses fluxogramas, porque a partir do momento que ele esteja trabalhando como desenvolvedor de software, essas imagens elas serão muito comuns no dia a dia, né? E temos também a representação dos algoritmos através de pseudocódigos, né? É uma forma de representação de algoritmos, né, com uma riqueza de detalhes. É uma aproximação do código final a ser escrito em uma linguagem de programação. Algoritmos é uma palavra que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo. Tem o nome do algoritmos, né, através dessa tag, que é o nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-lo dos demais. Temos a parte de declaração de variáveis, que consiste em uma porção opcional onde são declaradas variáveis globais usadas no algoritmo principal e, eventualmente, também nos subalgoritmos, né, que vem logo abaixo. Esses subalgoritmos, ele consiste na estrutura, né, de uma porção opcional de pseudocódigos, onde são definidos os subalgoritmos, e temos o início e fim, que são, respectivamente, as palavras que delimitam o início e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo. Então, temos esses detalhes, né, teóricos aqui. Embaixo eu deixo isso muito mais claro nessa imagem aqui, né? É um exemplo, né? É o mesmo exemplo de cálculo de médias de nota, porém representado através dos pseudocódigos, né? Então eu tenho o nome algoritmos de média, né? Que é o nome que eu representei aqui, que é média, o nome do algoritmo. Eu criei 3 variáveis, né? Que é a nota 1, a nota 2, a média, e o tipo dela é real, né? Então eu inicio o algoritmo, eu leio a variável 1 e a variável 2. Na variável média, eu atribuo a média, né, que é a soma das duas notas dividido pela quantidade de notas, né, que eu obtenho a média. E se essa média ela for maior ou igual a 7, então ele vai escrever aprovado. Se não, ele escreve reprovado e fim, se, que é a condicional. Então, o se, senão e fim é uma estrutura para uma condicional. E, por fim, eu finalizo o algoritmo. Então, tem início e fim. Então, este é um exemplo, né, de uma estrutura de algoritmo através de pseudocódigos. Então, qual que é a conclusão dessa aula, né? Esta aula ela demonstra que o estudo de algoritmo não se resume à programação, mas sim ao desenvolvimento de uma forma de pensar lógica e estruturada. Ao dominar esses conceitos, o aluno ele adquire a capacidade de criar soluções eficazes e otimizadas, né, para uma vasta gama de problemas. Tornar-se mais apto nas resoluções de problemas, seja na área de tecnologia ou até em outras disciplinas, né? Entender algoritmos é entender a essência da automação e da inteligência por trás dos sistemas que usamos diariamente. Então,
A intenção do algoritmo é que o desenvolvedor de software, ele passa a ter um raciocínio lógico e uma organização das suas ideias, né? De forma estruturada, sequencial, passo a passo. Então, muda a forma de pensar, né? De um profissional da área de tecnologia. Ele passa a pensar de forma estruturada e de forma organizada. E o algoritmo está aí para ajudar ele nessa sequência de passo e na organização dessas ideias, né? Chegamos ao final, né, dessa aula. Espero que ela seja de muita utilidade para vocês, né? Agradeço o tempo aí gasto com assistindo essa aula e aguardo vocês na próxima. Bacana? Um abraço e até lá.